Vamos para o texto? Abra sua Bíblia, João, capítulo 11, a partir do versículo 1, vai nos falar o seguinte, a palavra do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Queridos, aqui eu queria começar, porque eu vou ir mais a fundo ao texto, isso é somente para que você possa entender o nosso pontapé inicial, o nosso começo, e é justamente sobre esse amor que eu estou falando. O amor que Jesus sentia e sente por aqueles que o amam, por aqueles que o buscam, por aqueles que estão dispostos a estar na tua presença. Eu creio que eu e você somos esses, amém? Eu creio que eu e você podemos nos sentir amados com esse amor, amém? E se você ainda não se sente assim, eu creio que em nome de Jesus você sairá daqui de uma maneira diferente do qual você entrou. Porque você nunca mais poderá dizer que você não é amado. Talvez você não é amado por aquele que você queira. Talvez você não é amado por aquele que você espere. Mas Jesus te amou. E a palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é esse amor que Jesus sentia por Lázaro, sentia por suas irmãs. É esse amor que Jesus sente por mim e por você. O interessante é que quando nós olhamos para esse texto, quem era Lázaro? Lázaro era aquele que Jesus amava. Lázaro é aquele que tinha duas irmãs, que moravam em Betânia, e que o lar desses irmãos era como um oásis para o Senhor. Era um lugar de refúgio, porque em meio à região desértica era lá que ele repousava, era lá que ele descansava. E nós cremos que toda vez que Jesus ia até lá era um banquete, era uma festa espiritual, era um momento de gozo, um momento de paz, de regozijo. E por isso que ele os amava, porque havia convívio. Você já percebeu que quanto mais próximo da pessoa você é, mais disposta a amar você fica? Não é verdade? Você não se relaciona com quem você não ama. Você não se relaciona com quem talvez te faz mal. Nós somos assim. Às vezes até muito seletivos. Às vezes até nós queremos ser correspondidos. Mas geralmente é comum a gente se relacionar com aqueles que nós amamos. E quanto mais nós nos relacionamos, mais nós amamos. E Jesus se relacionava com Lázaro. Jesus se relacionava justamente com Maria, com Marta. E isso fazia com que o amor dele ainda fosse maior por esses irmãos, porque havia esse convívio. Mas é interessante que aqui nesse texto, no decorrer dele, e ele mostra que Lázaro estava doente. Lázaro estava passando por uma enfermidade. Lázaro estava passando por uma dificuldade. E aqui, justamente no capítulo de João, nesse livro de João, esse é o 7º milagre de Jesus. Ele estava há uma semana, mais ou menos, de ser morto na cruz do Calvário. Talvez alguns estudiosos dizem, esse é o último dos milagres de Jesus. E aqui interessante é que, e eu acho interessante algo que o pastor Hernandes diz, que ele fala que o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O mesmo milagre que amoleceu o coração de muitos, endureceu o coração dos judeus e fez com que a perseguição fosse ainda maior
porque foi através daqui que eles resolveram matar a Jesus. E então aqui está para nos mostrar, dentre esse, como se fosse o último milagre de Jesus, talvez um dos últimos ensinamentos que nós podemos tirar também sobre o amor antes de chegar à cruz, sobre o amor de Cristo por nós. E aí, eu gostaria de pensar com os irmãos, a quem que elas recorreram? Àquele que as amava. Elas tiveram a percepção certa. Elas recorreram a Jesus. Elas recorreram àquele que as amava, ao Mestre, ao Cristo, aquele que poderia realmente fazer algo sobre a vida delas e sobre a saúde do seu irmão. Mas é interessante e eu gostaria de levantar aqui um ponto, ao qual diz que o amor de Jesus não nos isenta de sofrimentos e angústias. Talvez pela proximidade, talvez pela busca, talvez pela intimidade, talvez por se sentir amado por Jesus, aquelas irmãs talvez poderiam pensar: poxa, logo com a gente. Nós amamos ao Mestre, nós acolhemos o Mestre, nós estamos sempre com Ele, Ele vem à nossa casa, nós nos relacionamos com Ele. E às vezes a gente faz isso com Cristo. Às vezes a gente acha que por estar na presença dEle, por buscar Ele, por caminhar com Ele, por vir à igreja e cultuar a Ele, nós somos isentos de dificuldades. Mas o amor de Jesus não nos isenta das dificuldades. O amor de Jesus não nos coloca numa bolha a qual nós simplesmente não vamos passar por lutas, por aflições. Não. Muito pelo contrário, muitas vezes eu olho muito para os discípulos, que todos eles foram martirizados, a não ser João. A maior parte deles um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi decapitado. E eu falei isso, já falei sobre isso aqui. Mas o interessante é que nós temos que olhar para esse amor de Jesus e entender essa realidade. A realidade a qual que, por mais que Ele nos ame, as dificuldades virão. Por mais que nós amemos Ele, as dificuldades virão. As lutas virão. As tribulações, as perseguições virão sobre as nossas vidas. O fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais. Jesus não é uma vacina, nem a vacina do Covid, né? Nem a vacina do Covid tem o poder para te livrar do Covid. Nem as outras vacinas de gripe que você toma e as outras de outras doenças te livram, né? É simplesmente um remédio ali, uma prevenção. E às vezes nós tratamos Jesus como se fosse uma vacina, que seria aquele que, agora eu recebi a Jesus, agora eu quero caminhar com Ele, agora eu vou estar com Ele, então eu estou isento, literalmente, de passar por dificuldades. O amar e ser amado não passa por essa realidade. O cuidar e ser cuidado não passa por essa realidade. Jesus cuida de nós, Jesus nos ama, mas ainda assim Ele permite que nós venhamos passar por lutas. Ainda assim Ele permite que nós venhamos passar por tribulações, por dificuldades, nos machucar. Porque são as cicatrizes que você tem hoje que te farão você se lembrar das lutas, das dificuldades que você passou e olhar para trás e falar assim: ó, eu ainda estou de pé. Não foi o suficiente para me derrubar. Eu ainda estou na tua presença, eu ainda estou vivendo na tua presença, apesar das cicatrizes, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tribulações. Eu imagino a Marta e Maria se elas pensassem dessa forma. E talvez na mentezinha delas pudesse até ter pensado: Senhor, poxa, nós o amamos, nós estamos juntos. E às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente acha que só o fato de estarmos com Ele nos isentaria de toda e qualquer dificuldade. E aí eu gostaria de pensar com você, queridos, por quantas vezes nós agimos dessa forma?
achando que nós seríamos livres das dificuldades pelo simples fato de estar com Jesus. A Bíblia fala que aquele que ao seu próprio filho não poupou, com ele também não nos daria todas as coisas.